Olá, meus pacientes, sejam bem-vindos ao nosso consultório. Hoje é dia de mentoria ao vivo. Então nós responderemos algumas perguntas que os pacientes mandaram na caixinha ao longo do dia. E também, se você se sentir à vontade, eu quero te entrevistar, ou na verdade eu quero te servir respondendo as suas perguntas aqui no consultório também. Toda semana, às quintas-feiras, às 20 horas e 29 minutos, nós estaremos aqui com um consultório online e ao vivo para te atender. Então, pessoal, hoje nós recebemos algumas perguntas como o impacto da Selic, como ela afeta as nossas vidas. Trataremos sobre esse tema. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que ela impacta em relação a você como investidor e a você como um tomador de recurso ou alguém que tem algum empréstimo, tá? Isso é muito importante. Essas duas visões e também uma visão estrutural do que impacta no nosso país, tendo em vista que nós estamos vivendo coisas tão estruturais agora como hospitais, como infraestrutura, como logística, tudo isso tem sido muito afetado por conta da pandemia, algo estrutural, e a Selic também está correlacionada a muitos desses fatores, tanto a sua queda chegando à mínima histórica de 2%, quanto a sua retomada agora também está relacionada diretamente à economia, ao processo que a economia vai passar agora de retomada, e a Selic está diretamente relacionada a isso. E aí nós falaremos também hoje sobre Bitcoin. Bitcoin é um tema que tem sido muito falado em jornais, por investidores, por pessoas que estão investindo em renda variável, e é um tema ainda meio obscuro, assim, as pessoas indicam, falam, mostram os seus ganhos, mas não é tão óbvio assim, e eu vou mostrar para vocês, além de investir em Bitcoin, como você também consegue diversificar os seus investimentos em moedas digitais de forma geral. Nós temos vários tipos de moeda e o Bitcoin é uma dessas moedas que estão disponíveis e hoje é uma das moedas que mais está em evidência, com maior valor de mercado. Mas existem mais de 5 mil moedas digitais. Você sabia disso? Mais de 5 mil moedas digitais existem nesse exato momento que concorrem entre si. Então, não é só o Bitcoin que existe, e existe um universo por trás disso, e eu vou te dar 3 formas de investir em moedas digitais, diversificando o seu risco, diminuindo o seu risco de perda, mas sim, diversificando o seu capital para que você consiga, além de investir em renda variável, conseguir diversificar. Nós falamos sobre diversificação muito no foco de investir um pouco em renda fixa, renda variável. Dentro da renda variável, quais são as opções que nós temos? ETFs, BDRs, fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de ações. Nós podemos investir direto em ações. Então, assim, existe todo um universo de investimento dentro de cada nicho desse de atuação. E a nossa carteira de investidor, pessoa física, precisa ser uma carteira de investimento diversificada, porque isso vai de verdade nos ajudar e muito a crescermos como investidores e não sofrermos tanto com as oscilações de mercado. Então vamos lá. Selic. Selic baixou. E qual é o efeito da Selic em nossas vidas, tá bom? Começando pelo conceito básico. O que é Selic? Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então todo país tem uma referência de taxa de juros que mostra para os investidores, tanto internos quanto externos, qual é o risco que esse país oferece para quem está investindo dinheiro nele. Então, por exemplo, quando o Brasil tinha uma taxa Selic a 14%, vocês lembram das guerras políticas que nós tínhamos no país, a inflação, o aumento generalizado dos produtos de bens e serviços do nosso país, como eram altos, próximos de 10%? Tudo isso mostrava para o investidor lá fora e para quem estava aqui internamente também que o risco de investir no Brasil é um risco muito alto, porque é um país que oscila muito, que tem muita interferência política, que estava no ápice ali de corrupção, de viver escândalos em relação à corrupção. Tudo isso foi um impacto que, para o investidor externo, ele precisa ser rentabilizado com o risco equivalente ao que o país oferece. Então nós tínhamos uma taxa de juros a 14%, então o investidor falava, esse país ele tem um risco alto, mas também oferece um retorno alto para investir nele. E a base para que isso seja feita é a taxa Selic. Ela é um instrumento manuseado pelo Banco Central para dar a taxa de referência do nosso país, que também é referência para empréstimos,
para financiamentos, para investimentos. Então ela é a taxa mãe, a taxa básica da economia, que é dita e determinada pelo Banco Central como um instrumento financeiro também de regulamentação da economia. Então, por exemplo, a taxa Selic está a 2%, tá? Hoje estava 2% até terça-feira. Foi a mínima histórica que o Brasil viveu. De 6 anos para cá, o Brasil só vinha reduzindo a taxa Selic. Então saiu lá da casa dos 10%, vivemos esse período de crise e caiu para 2%. Quando a taxa está a 2%, qual é o efeito prático disso? Na teoria, os bancos captam recurso mais barato e deveriam emprestar mais barato e dar crédito mais barato para o micro e pequeno empreendedor. Então, o Banco Central reduziu a taxa de juros como uma forma de incentivo para que a economia, mesmo vivendo um período tão difícil como nós vivemos, com as portas fechando, o comércio parando, as compras reduzindo absurdamente, alguns segmentos especificamente zerando vendas. Então, o governo, o Banco Central reduz a taxa de juros para que o crédito seja mais acessível e mais barato, sendo mais factível para que quem tome esse empréstimo consiga pagar. Então, se você observar, os juros dos financiamentos caíram, os juros e as propagandas dos bancos em relação ao crédito imobiliário caíram bastante também. Porque a referência desses bancos e a taxa que eles fazem a captação do empréstimo é uma taxa referenciada na Selic. Então, a Selic é esse instrumento. Por que a Selic está aumentando agora? A Selic também é das ferramentas que o Banco Central tem contra a inflação, que é o aumento generalizado dos preços, ou o aumento natural dos preços dos bens e serviços do nosso país. Porque pensa, com a taxa de juros mais barata, os brasileiros eles estão com mais dinheiro sobrando. Porque eles não têm onde gastar agora, estão isolados ou limitados nas suas casas, não têm onde gastar. Então, quanto mais dinheiro o povo tem, quanto mais dinheiro nós temos em mãos, maior é o nosso consumo. Então, a nossa demanda é maior do que a oferta que as empresas têm a receber. Então, o que aconteceu na crise com o álcool em gel? O álcool em gel era um produto vendido no mercado de forma básica, assim, as pessoas compravam, alguns já tinham o costume de limpar as mãos, já tinham o costume de limpar a casa, já usavam de algumas formas o álcool em gel. Só que a pandemia veio e o álcool em gel se tornou algo obrigatório. Aquela fábrica que fabricava 10 mil potes por mês, ela não aumentou uma nova fábrica, uma nova produção depois que aquela crise chegou. Depois que a crise se instalou e todo mundo buscou álcool em gel, a produção dela ainda era 10 mil. Então o que essa fábrica faz? Já que a oferta é muito grande, eu aumento o meu preço. Então se eu aumento o meu preço, você concorda que ao longo do tempo essa inflação, que esse aumento de preço vai ter um percentual, que foi o preço e o aumento generalizado das coisas. Então, quando a demanda é muito grande e a oferta é pouca, quem está ofertando aumenta o preço para que ele consiga atender aqueles que conseguem pagar por esse bem, porque ele não consegue suprir toda a necessidade. É o momento também que as empresas lucram muito, porque quanto maior a oferta, a produção se torna mais cara, porque eu sou um produto, o álcool gel se tornou um produto de desejo, as pessoas pagavam o preço que estava no mercado, independente de qual fosse esse preço, porque era um objeto de desejo para aquele momento, uma necessidade naquele momento. Então a inflação naturalmente começa a aumentar. Quando a economia está retomando aos poucos, bem aos poucos, e nós vemos que a inflação está subindo, ela está chegando a 3,5%, 4%, um dos fatores que o Banco Central pode utilizar para conter esse aumento da inflação é subindo a taxa Selic. Porque ele sobe a taxa Selic, então o crédito para as pessoas acaba ficando mais caro, fica um pouco mais difícil de pegar crédito. Logo, as pessoas têm menos dinheiro de crédito e elas gastam menos. Então começa a equalizar Selic e IPCA. Então, o IPCA é o aumento dos preços, a Selic é a taxa básica de juros. Então, agora explicando um pouco do efeito prático da Selic na sua vida. Agora que nós sabemos que ela é uma taxa básica da economia, o Banco Central determina ela como uma taxa base de todos os outros índices do nosso país, todos eles têm uma correlação com a Selic, um indicador para a Selic, porque é a taxa básica de juros do nosso país. Agora que nós sabemos o que é a Selic, qual é o efeito prático disso na sua vida?
Lembra que no mercado financeiro nós temos 3 agentes, que são os tomadores de recurso, aqueles que necessitam de crédito. Então, se você todos os meses necessita do seu cartão, necessita do seu cheque especial, necessita de empréstimo pessoal, de consignado para fechar a conta do seu mês, você é um tomador. Nós temos então no mercado o tomador, o intermediador e o investidor. São esses os 3 agentes que atuam no mercado financeiro. Então, o investidor, que é aquele que tem recurso financeiro, vai ao banco e investe, o banco promete uma rentabilidade para esse investidor, e esse banco que está rentabilizando e pagando juros para esse investidor, vai emprestar esse recurso para o tomador e vai cobrar uma taxa de juros. Então, ele promete para o investidor 5, cobra 10 do tomador, tem 5 de ganho, e esse aqui tem 5 de ganho, que é o investidor. Basicamente é assim que funciona a grosso modo, tá? Quando nós olhamos para esse cenário, quando a taxa de juros, taxa Selic sobe, para esse tomador aqui pegar um empréstimo com um banco hoje, ele começa a se tornar um empréstimo mais caro. Eu não sei se para aqueles que buscaram um empréstimo na crise foi um empréstimo mais barato. Não que ele seja barato ao ponto de falar, nossa, é abaixo de 10%. O crédito pessoal ele é naturalmente caro, naturalmente alto e não faz sentido. Mas perto de algo que era 20, se tornar 12, se tornar 10, se torna algo mais barato do que era. Não que seja barato ou viável, mas ele se torna mais barato e mais acessível. Então, hoje, com o aumento da Selic, ele começa a se tornar um crédito que naturalmente, aos poucos, ao longo prazo, vai aumentando o crédito que o banco vai oferecer para os seus tomadores. E por outro lado também, o investidor acaba tendo um aumento na sua rentabilidade, porque ele também está com uma taxa de juros e rentabilidade indexada ou atrelada à Selic. Então, para quem é tomador, se você tinha um empréstimo, e aí eu queria te mostrar esse exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui na nossa lousa. Eu acho que vai ficar invertido para vocês, mas faz parte. Deixa depois eu tentar arrumar aqui. Então é o seguinte. Aqui a Selic, ela estava a 2%. Alguns pacientes vieram ao consultório e me perguntaram, doutor, se eu pegar o empréstimo dos bancos que estão me oferecendo, que é uma taxa fixa, mais a taxa de juros que corrige a poupança do meu empréstimo, eu estou fazendo um bom negócio? Depende. Depende da sua expectativa e do que o mercado vai fazer. Por exemplo, uma pessoa que pegou o empréstimo com rentabilidade de poupança mais uma parte fixa todos os meses, vai passar por um momento agora de aumento de juros, naturalmente. Por quê? A rentabilidade da poupança era 70% de 2%. Então deixa eu pegar aqui a calculadora para fazer para vocês. Só para que vocês entendam e fique claro esse conceito, tá? Olha, 2%. A poupança estava rendendo 1,40%. 1,40%. Se você tomou um empréstimo durante esse período de 2% e a sua taxa de juros desse empréstimo, desse crédito imobiliário era poupança mais 3%, você estava pagando de juros 1,40 mais 3, que é igual a 4,40. Essa era a taxa que você estava pagando com a Selic a 2%. Só que agora a Selic foi para 2,75. Então vamos lá. Quanto que a poupança está rendendo hoje? 2,75, 70%. 1,93. Isso é o que a poupança rende hoje. 1,93 com a Selic a 2,75. Para quanto foi os juros do seu empréstimo? Que era 4,40, então ele vai ser 1,93 mais 3. Vai ser 4,93. Então, conforme a Selic for sendo corrigida
e ela for aumentando com o tempo, e a tendência natural que isso aconteça é sim que a Selic aumente, que a Selic tenha aumentos gradativos. Por quê? Não sei se você vai concordar comigo, mas se formos comparar o Brasil com o Canadá, com os Estados Unidos, com países extremamente desenvolvidos, nós estamos muito, muito atrás desse desenvolvimento ainda. E podem ter vários milhares de motivos para isso, mas fato é que nós estamos muito atrás. Então o risco de quem investe no nosso país é muito mais alto de quem investe nos Estados Unidos, que é uma economia extremamente estruturada, consolidada e é referência mundial. Então, naturalmente, a nossa taxa de juros ela é mais alta, próximo de 6, 7% ao ano. Esse é o natural do Brasil. E a tendência é que esse 2,75 volte para casa dos 6, 7%. Então, esse empréstimo que essa pessoa pegou, a rentabilidade de poupança vai aumentando conforme a Selic vai aumentando. Então, para quem é tomador e tem um empréstimo indexado a CDI, indexado a Selic, indexado a taxas de juros variáveis, vai sim ser impactado com o aumento da Selic. Naturalmente, o seu empréstimo acaba se tornando mais caro do que aquele empréstimo que você tomou no começo. Você começa a pagar mais caro por isso. E funciona para pessoa física como para pessoa jurídica. Aquelas pessoas jurídicas que pegaram, construtora, por exemplo, que pega muito capital emprestado com o banco para construir, para desenvolver, ela naturalmente vai ter um aumento nos seus custos. Por quê? Ela está pagando mais caro para o banco. E a partir do momento que ela paga mais caro para o banco e a margem dela não aumenta, o lucro dela diminui. Então, o impacto do aumento da Selic é, de fato, no efeito caixa das empresas e no nosso efeito caixa se você tem um empréstimo, se você tem um financiamento que está atrelado à Selic. Conforme ela aumenta, o seu empréstimo também aumenta na mesma consequência, na mesma velocidade. E agora nós vamos falar sobre um ponto que é o investidor. O que impacta na vida do investidor esse aumento da Selic? Deixa eu limpar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Então vamos lá. Você que é investidor, o que a taxa Selic vai impactar na sua vida? Você estava investindo, por exemplo, no Tesouro Selic. Então, a sua rentabilidade do seu investimento no título público era 2% ao ano. Selic mais 0, alguma coisa. Então, era Selic mais alguma coisa. 0,14 ao ano, por exemplo. Esse mesmo investimento, sem que você tire ele, sem que você mexa com ele, naturalmente será corrigido para 2,75%. 2,75%. Sem que você faça nada, sem que você se movimente em relação a esse investimento. Bueno, meu amigo, para você descobrir se ele está indexado a Selic ou não, você precisa olhar no seu contrato. Algum empréstimo que você tenha tomado, todo empréstimo gera um contrato e nesse contrato vai estar específico a taxa de juros que você pegou. Na grande maioria, para pessoas físicas, o empréstimo é uma taxa pré-fixada. É tipo 10% ao ano. Do começo ao fim do contrato, 10% ao ano. Normalmente, tá? Mas na crise agora nós vimos bancos oferecendo empréstimo e empréstimo imobiliário com correção de poupança, por exemplo. A poupança é indexada à Selic. Então, logo, se a Selic aumenta, a poupança aumenta a rentabilidade. Para quem tem empréstimo vinculado à poupança, também aumenta os juros que tem que pagar. Então, no seu contrato vai estar específico se a taxa de juros que você tem é fixa ou flutuante. Se a sua taxa é flutuante, se a sua taxa é variável, ela vai ter a variação da Selic ou do índice que ela está atrelada, tá bom? Espero que tenha respondido sua pergunta. Então, para o investidor, vamos lá. Você investiu a 2% no Tesouro Selic, título público, super seguro. A Selic aumentou para 2,75. Olha que legal. Então, a sua rentabilidade aumentou 0,75% ao ano, sem que você faça nada, naturalmente porque a Selic aumentou. Isso é bom? Isso é muito bom. Se você olhar, por exemplo, títulos públicos títulos públicos do governo, título do governo, dos investimentos mais seguros do nosso país, existem alguns títulos que estão vencendo lá em 2031.
O governo está prometendo para você um título que vence em 2031. Se você comprar esse título e investir nele, você vai receber uma rentabilidade de 8%. Olha que interessante, 8% já é bem melhor do que 2,75%. Mas você vai ter que deixar o seu dinheiro parado lá, investido por 10 anos para receber essa rentabilidade. Conforme a Selic vai aumentando, esse 2,75 vai aumentando, a nossa taxa de juros futura será maior também. Então, naturalmente, esse 8% que o governo está pagando para 10 anos vai aumentar conforme o tempo passa, tá? É outra situação também que acontece no efeito prático. Mas vamos focar aqui, ó, só para mostrar para vocês o quão importante é entendermos sobre esses investimentos para que, de fato, nosso dinheiro comece a render e atender a nossa expectativa. Porque, às vezes, nós pensamos o seguinte: nossa, eu estou investindo e o meu dinheiro parece que não está rendendo. Não faz sentido continuar investindo se o meu dinheiro não rende. Eu não tenho a sensação de que ele aumenta, de que ele cresce. Então, presta atenção, presta atenção. Existe uma grande diferença entre a taxa que você ganha e o seu ganho real em uma operação. Vinícius, o que é o ganho real? Vamos lá. Você trabalha o ano inteiro. Você trabalha o ano inteiro. Você tem uma folha salarial. O seu chefe te promete 10% de aumento. O seu ganho real foi 10%? Talvez não. Na verdade, com certeza não. Por quê? Quando nós falamos de ganho real, significa que eu preciso ganhar livre e líquido acima da inflação. Por que, Vinícius? O que isso tem a ver com o meu aumento, por exemplo? Significa que se o preço, se essa caneta custa R$4, custa R$1 e ela aumenta para R$4, então aqui teve uma inflação foi mais 100%, né? Mas ela teve uma inflação de um aumento de 4% aqui, ela aumentou 4% e o meu salário aumentou 10%, e eu preciso comprar essa mesma caneta. Você concorda que 4% do meu aumento foi basicamente a correção para comprar a mesma caneta e o mesmo produto que eu já comprava sem o aumento? Não sei se ficou confuso, me falem aqui nos comentários, ficou confuso ou ficou claro? Eu comprava essa caneta a R$4, já com preço corrigido à inflação, tá? Na verdade eu comprava ela a R$2, vamos lá, recapitulando. Eu comprava essa caneta a R$2 e ela aumentou para R$4. Então ela teve uma inflação de 4% nesse período. E aí o meu chefe me promete um aumento de 10%. Só que todos os meses eu compro essa mesma caneta que aumentou 4%. Então assim, ó, o meu aumento de 10%, na real, ele vale na prática 6%. Porque 4% é só para comprar as mesmas coisas que eu já comprava antes. Então o mercado hoje, por exemplo, seria com R$1.000 no mercado, você voltava com o carrinho cheio. Hoje você volta com o mesmo carrinho, tendo os mesmos R$1.000, só que a quantidade de compra que você tem hoje é muito menor. Você sentiu isso na sua vida, no seu dia a dia? Coloca aqui nos comentários se você viveu isso na prática. Essa sensação de R$1.000 no mercado ou R$500 no mercado, cada vez mais parece que a quantidade de itens no seu carrinho é menor. Por quê? A inflação continua subindo e o seu dinheiro continua sendo os mesmos R$500. Então a tendência é que você cada vez compre menos itens com o mesmo dinheiro, porque o preço dos bens e serviços não param de aumentar, não param de subir. Beleza? Então, o que é o meu ganho? Quando alguém te pergunta qual é o seu lucro, você vai falar 10. Então, eu fiz um investimento a Selic. Selic está quanto hoje? 2,75. Qual foi o seu lucro? 2,75 ao ano. Meu lucro. Qual é o seu ganho real? Quanto de fato você está ganhando mais do que a inflação? E nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil também, que é o seguinte: nós temos ganho real negativo. Negativo o ganho real do país. O que significa isso, galera? Que se você investe a 2,75% ao ano, 2,75% ao ano, e a inflação desse mesmo ano foi 4%,
significa que você está perdendo o valor do seu dinheiro em 1,22%. Então, você está cobrindo uma diferença do aumento dos preços, mas a sua rentabilidade não é suficiente para comprar nenhum bem novo, porque a sua rentabilidade real é menor do que o aumento natural dos preços. O que tudo isso quer dizer? Que mesmo com o aumento da Selic, nunca se fez tão necessário, nunca foi tão importante investirmos em conhecimento para aumentarmos a nossa rentabilidade nos investimentos, para potencializarmos os nossos rendimentos ao ponto que eu consiga ganhar mais do que 4% ao ano no mínimo, que é a minha inflação, meu IPCA, a minha inflação do período de investimento. Porque se eu tivesse um ganho aqui de 4,5% ao ano, com a inflação a 4%, eu teria aqui um ganho real de 0,5%. O cálculo não é esse puro e simples, tá? Tem uma matemática para ser feita aqui, mas basicamente seria 0,5% meu ganho real, meu ganho efetivo nessa operação. Por isso a importância de investirmos em conhecimento. Por mais que você esteja investindo em investimentos conservadores, você precisa sim buscar conhecimento para rentabilizar melhor, para que no mínimo você ganhe mais do que a inflação. Ah, Vinícius, então eu tenho que investir minha reserva de segurança em investimentos de maior risco? Não. Existem finalidades para cada tipo de investimento. A sua reserva de segurança, o foco dela não é rentabilidade. Se você conseguir um investimento seguro, com liquidez e conservador que rentabilize mais do que 4%, você pode considerar colocar a sua reserva de segurança lá. Tem que ser liquidez diária, uma rentabilidade muito boa, uma rentabilidade boa e um investimento seguro, que são as características do seu investimento de reserva de segurança. Se você não tem esse investimento que seja líquido, você consegue resgatar a qualquer momento, que seja seguro e ter uma rentabilidade acima da inflação, que te dê esses dois primeiros itens, mantenha a sua reserva de segurança na Selic. E eu confesso para vocês que eu nunca encontrei esse investimento para que eu mude a minha reserva de segurança do CDB ou da Selic. Porque o meu foco não é rentabilidade, é segurança, é saber que eu tenho esse recurso quando eu preciso. Então, lembra que cada investimento tem a sua prioridade e o seu foco. A reserva, o foco específico dela é liquidez e segurança. Mas os meus investimentos, além da minha reserva, precisam sim ser olhados com muito carinho, porque senão eu vou estar rendendo menos do que a inflação do período. Então, de fato, aquela sensação de que meu dinheiro nunca rende, não faz sentido investir, vai continuar te acompanhando, porque de fato você está rendendo abaixo do que é a correção natural dos preços. Então, investir em conhecimento, investir em você para aprender a investir melhor o seu dinheiro nunca se fez tão necessário. Então, quando você vai em títulos públicos, por exemplo, você vai encontrar um título público falando assim, ó, a rentabilidade prometida por esse título público é IPCA mais, deixa eu ver aqui, IPCA mais 3,25. O que significa isso, doutor? Significa que o seu investimento tem um ganho real de quanto? 3,25. Porque o governo está te prometendo um título que vence em 2026, o vencimento desse título, e ele vai corrigir para você IPCA mais 3,25. Qual é o seu ganho real nessa operação? Se o IPCA for 1.000 aqui, não importa, o meu rendimento vai acompanhar os R$1.000 mais 3,25. Então, o meu ganho real nessa operação sempre será 3,25%. Por quê? O investimento foi preparado para corrigir inflação mais uma parte pré-fixada. Entenderam o efeito da Selic e a importância da Selic na nossa vida? E assim, de forma estrutural. Se o governo aumenta a Selic, o que acontece com ele? A dívida do governo também fica mais cara, porque ele vai ter que pagar para os investidores uns juros mais altos, sair do caixa, do bolso do governo.
Então o governo acaba sangrando, assim, ele gasta mais com o aumento da taxa de juros também. E agora imagina, o Brasil vivendo tudo que ele está vivendo, tendo que aumentar juros e tendo que aumentar a sua dívida interna para honrar seus compromissos. É um impacto estrutural bastante grande também. Um outro lado positivo, quando o aumento dos juros do Brasil é mais alto, nós temos investidores externos trazendo o dinheiro deles para cá. Então, mais dólar entrando no Brasil, o dólar tende a reduzir um pouquinho e o nosso real se valoriza um pouquinho, que hoje tem uma discrepância gigante de 1 para 5 do dólar. E a diferença pode diminuir um pouco conforme as notícias são melhores e as coisas vão acontecendo para melhor no nosso país, como o desenvolvimento e a retomada da economia. Tá bom? Ficou claro? O que vocês acharam aqui do nosso quadrinho, da nossa explicação da Selic? Me dê um feedback aqui.